Ora viva! Estimado internauta, bem-vindo! O Equilíbrio está de volta. Feliz Ano Novo! Nesta primeira edição do ano 2026, vamos olhar para vários temas. Governo interdita casas de pesagem de material ferroso e não ferroso. Líderes da Associação de Taxistas, a ANATA, já em liberdade. E multiplicam-se os apelos para a libertação dos ativistas, como Osvaldo Caolo e também o general Nila. Ministério Público acusa a rede ligada à Rússia de preparar golpe de Estado em Angola, uma fonte do portal Macangala. Eventual promoção de civis a oficiais superiores na Polícia Nacional gera polémica. Quase metade do OGE para 2026 precisa de financiamento. O governo vai ter de endividar-se em mais de 15 mil milhões de dólares. Em 2026, portanto, este ano é o período da realização do 9º Congresso do MPLA. Múltiplas candidaturas continuam a animar o debate político, numa altura em que a UNITA já depositou no Tribunal Constitucional documentos do seu 14º Congresso. Um outro tema, também em abordagem nesta primeira edição do ano, General Paca reaparece e diz que vai responder à PGR. Estes e outros temas vão merecer, como já dissemos, a análise minuciosa e equilibrada nesta presente edição. E os meus convidados, Dr. Albino Paquice, boa noite, bem-vindo e feliz ano novo. Feliz ano novo, Assembleia, boa noite a si, boa noite, Dr. Ilson, boa noite aos nossos internautas. Novo ano, nova dinâmica, não é? Muito bem. Estamos em 2026 e, portanto, chegamos aqui com a mesma força de sempre, como dizes, e muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui juntos para podermos abordar com equilíbrio todos os assuntos que são programados. Dr. Dilson Major, boa noite, bem-vindo. Feliz ano novo. Boa noite, Assembleia. Boa noite também aqui, Dr. Paquice e os nossos internautas. Feliz ano novo, obrigado igualmente e obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bem. E vamos começar com a nossa primeira temática. O governo angolano proibiu a venda e pesagem de material ferroso e não ferroso em todo o território nacional. A medida consta do decreto executivo que interdita a atividade comercial de pesagem de material ferroso. De acordo com a nota de fundamentação do Ministério da Indústria e do Comércio, a proibição visa cautelar riscos associados ao vandalismo de bens públicos que têm causado elevados prejuízos ao Estado angolano. Começo por si, Dr. Dilson Major. Tem sido, de facto, uma situação bastante preocupante a questão da vandalização dos bens públicos. Sim, tem sido sim, porque nós temos visto nos últimos anos, desde que se começou esta atividade comercial de venda e pesagem de material ferroso e não ferroso, há um excesso de vandalismo de bens públicos. E estes bens públicos acabam por ser danificados de forma prejudicial ao próprio Estado e até a nós, os cidadãos. Estamos a falar muitas vezes de material ferroso nas linhas férreas, nas estradas, por exemplo, as tampas dos esgotos chamadas sarjetas. Sarjetas, exatamente. Pronto, e outros materiais ferrosos que existem nas vias públicas, desde redes elétricas e rede de água e outros materiais que visam dar esse suporte aos materiais ou bens públicos. Então, tudo isso tem sido muito penoso para o Estado, porque dá prejuízos anuais muito altos, porque o Estado depois tem que repor esses materiais, porque são equipamentos públicos importantes que devem ser depois repostos. Imagina danificar uma linha férrea, essa linha férrea precisa da circulação do comboio, danificar, por exemplo, esses postos de sinais de trânsito, por exemplo, não é? E outros materiais mais ferrosos e não ferrosos que têm provocado a reposição por parte do Estado. E isso requer fundos e o país já tem dificuldades financeiras, então isso acaba por causar prejuízos financeiros ao Estado. Daí a medida do Executivo, em decreto, de iniciativa do Ministério da Indústria e Comércio, de maneiras a interditar a atividade comercial de venda e pesagem de material ferroso e não ferroso, para cautelar os riscos que o Sassambela muito bem aqui acabou de
de fazer referência, que são os riscos de vandalismo, não é? E excessos também de furtos ou roubos que esses materiais têm provocado, porque hoje aproveita-se até com a pobreza, o desemprego, Mas não justifica mas isto. não justifica. E é onde eu queria chegar, que independentemente desta condição social que nós nos encontramos, um bom número da população está no desemprego, sobretudo a população mais jovem, e pronto, né? E isto tem sido também a consequência do aumento desses vandalismos, mas existem mecanismos próprios, o governo tem programas próprios, né, de redução da pobreza, que deve olhar para estes programas com maior celeridade, com maior dinamismo, de maneiras a poder mitigar O encerramento destas casas pode contribuir, digamos, a mitigar estas práticas? o encerramento destas casas pode sim, por um lado, mas por outro lado eu vou um pouco mais longe, que é, através desta medida que foi aplicada de interditar a atividade comercial de venda de material Ferroso e ferroso e não não ferroso. ferroso, aqui deveria entrar também outros programas conexos, como o PREI, Programa de Reconversão da Economia Informal, de maneiras a tornar muitas destas casas que pesam, a torná-las formais, no sentido de enquadrá-las no programa do PREI, garantir o microcrédito, que eles possam comprar, se calhar, essas motos que têm uma pequena carruagem, não sei como é que se chama isso. Chamadas caleluias. As não é? aleluias, exatamente, de maneiras a obter licença para estas casas informais, e eles vão poder trabalhar com base a uma licença, a um requisito, a procedimentos, e serão direcionados, por exemplo, à concentração de lixo, que são as lixeiras, onde deverão ir buscar este material, por exemplo, para depositar essas indústrias que necessitam desse material para a transformação. Penso que este deveria ser o passo, né? O Ministério deu aqui um passo através de um decreto executivo, mas agora outras instituições conexas devem também contribuir, porque o desenvolvimento do país é uma questão integrada, não é isolada. Há este decreto, mas agora aqui o Ministério do Planeamento tem um programa PREI, o Ministério da Indústria e Comércio tem também as instituições conexas, tem o INAPEM, tem outras. Todos estes devem agora olhar isto como uma oportunidade, não é, de reorganização do comércio, onde estas pessoas, em vez de irem para o desemprego, mas criar mecanismos que visam garantir a empregabilidade destas pessoas informais e vai permitir com que elas possam, se calhar, empregar estas pessoas que ficam a tirar os pesos da rua para ir pesar, possam ser empregados a estas casas de maneiras a serem os operadores que vão junto com estas máquinas lá nas lixeiras tirar este material de forma organizada, devidamente uniformizada, com os padrões de segurança devidamente acautelados. Eu acho que é isso que nós temos que começar a fazer. Pode ajudar. Pode ajudar. Doutor Paquice, para além de cidadãos nacionais, também há relatos de envolvimento de cidadãos estrangeiros na vandalização de bens públicos, não é? Pô, Vossa Assembleia, mais uma vez, boa noite aos internautas também, doutor Dilson. Penso que o grande problema, e aqui estou de acordo com o que diz o doutor Dilson, é preciso legalizar a atividade. A atividade tem que ser legal. Porque ainda ontem mesmo, quando chegava da província do Ambo, em Colibengo, na estrada de Catete, parei-me com duas casas que utilizam material ferroso. não é? De pesagem. De pesagem. Essas casas não fecharam. Ou seja, se estas casas não são casas, são indústrias, são fábricas que trabalham com material ferroso e dizem compramos material ferroso. Se essas casas não fecham porque precisam de matéria-prima do ferro que vem da rua, era preciso, aqui estou de acordo com o Dr. Dilson, que essa atividade fosse tornada legal. Por um lado, a medida é boa em fechar as casas de pesagem, estamos todos de acordo, porque desincentiva a vandalização de bens públicos. Aqui esta medida é melhor do que a lei, né? A lei que penaliza, e aliás o Tribunal Constitucional diz que existem normas nesta lei que são inconstitucionais, né? E por isso o governo de facto contorna e dá a volta a isso. Vimos o general também Furtado a falar sobre essa matéria, que o governo não vai desistir, mas é bom que estas casas e essa atividade se torne legal. Porque existem pessoas que passam de facto a vida no lixo, passam a vida no lixo a recolher esse material. Não vendem de dia, vão vender à noite. Aí é o problema. Depois torna a venda clandestina. É aqui onde está o problema. Eu penso que estou de acordo aqui com o Dr. Dilson. Existem outras instituições e mecanismos para que esta atividade seja de facto legal. O jovem está com o seu caleluia e diz: eu compro material ferroso, de modo que só compro material ferroso que é de facto ferroso. Não compro as tampas da sarjeta, não compro os semáforos vandalizados, não compro Os cabos elétricos. não compro os cabos elétricos, não compro nada disto, compro. E temos de fazer isso. É preciso tomar esse passo. Mas porque... alguns procuram justificar estas ações com a questão da fome. Justifica isso?
a fome é um problema político. Todo mundo sabe disto. A fome e a pobreza são um problema político. Dissemos isso várias vezes, podemos repetir. Quando Lula esteve cá, disse: uma das coisas que eu faço no Brasil é acabar com a fome e a pobreza. É verdade que a pobreza não acaba, mas a fome acaba. E diz muito bem Lula: eu alimento a juventude, inclusive dou dinheiro aos jovens para irem à escola, para não serem delinquentes da manhã. A fome é um problema político. E o doutor Dilson disse bem, há muita gente que não associa a vandalização dos bens públicos com a fome. Eu, em alguns casos, associei, doutor Dilson. E peço desculpas, é uma forma de pensar e de olhar para a rede social. Associei por quê? Porque sempre pensei que um jovem empregado que ganha 80 mil ou 125 mil kwanzas não vandaliza um bem público. O último jovem que há 2 semanas morreu eletrocutado e estava embriagado, que estava à procura de um cabo, estava a puxar um cabo com eletricidade e que acabou por morrer, não é um jovem que ganha 80 mil kwanzas. Porque se ganhasse esse dinheiro, eu mínimo não vandalizaria um bem público. Agora, eu estou de acordo, isso não significa, doutor Dilson, que eu legitime a vandalização dos bens públicos, não faço isso. Eu não legitimo, mas a vandalização dos bens públicos está ligada à pobreza e ao desemprego da juventude. Daí que, estou de acordo consigo, doutor Dilson, temos que legalizar esse serviço da venda do material ferroso, mas o governo toma uma boa medida quando diz: vamos encerrar as casas. Mas para não tornar um negócio clandestino, então arranjamos uma forma de fazer com que aqueles que vendam material ferroso, que seja ferroso. Porque uma tampa da sarjeta não é um material ferroso, é uma tampa de sarjeta que serve. Nós hoje passamos em muitas províncias, eu venho do Ambo, é uma delas, em que de facto as tampas de sarjetas todas desapareceram. Inclusive as cruzes no cemitério de metal. Há muita gente que vai ao cemitério e tira as cruzes no Ambo. Vandalização também dos cemitérios. Exatamente, ou seja, inclusive estive ainda a semana passada no cemitério municipal do Ambo, onde os jovens, muitos deles, doutor, isto é um vandalismo daqueles que depredaram os seus. Foram naqueles caixões das casas, portanto, mortuárias, dentro do cemitério. Retiraram as ossadas dos mortos e levaram o chumbo dos caixões. Está lá na província do Ambo, isto existe. Portanto, eu penso que é um excesso, é verdade, mas temos que tornar, portanto, esta atividade legal. A medida como tal, para mim, é boa. Agora, é evidente que aqui podíamos ligar, já se me pergunta, o Tribunal Constitucional esteve muito bem quando diz algumas normas da lei sobre vandalismo. A proposta apresentada pelo Executivo. A proposta do Executivo são, de facto, ilegais. Algumas normas são inconstitucionais. Aqui o Tribunal esteve muito bem. Agora é evidente que não podemos comparar... E o agravamento da pena pode ajudar também a desencorajar estas práticas. Sim, mas Vossa Assembleia, não podemos comparar a vandalização de uma loja, não é? A vandalização de uma loja, ou então a vandalização dos bens públicos com a vida humana. A vida humana tem um valor absoluto e não tem um valor relativo, não é? E tanto o Tribunal aí esteve muito bem. De resto, penso que a medida é boa, por enquanto. Vamos avançar para a nossa segunda temática. O Tribunal de Comarca de Luanda, através da Unidade de Apoio aos Juízos de Garantias, colocou na última quinta-feira em liberdade os líderes das principais associações e cooperativas das principais associações e cooperativas de taxistas detidos desde o passado mês de agosto, na sequência da greve, portanto, dos taxistas contra a subida dos preços dos combustíveis e que resultou na morte de 30 pessoas e, portanto, centenas de feridos em julho de 2025. Entretanto, nesta altura, muitos também procuram argumentar o facto de outros ativistas estarem também detidos. Por outro lado, do Estado angolano, e este é um comentário, portanto, do internauta, espera-se que seja uma entidade de bem prender e privar pessoas, portanto, da liberdade por 5 meses, depois libertá-las por falta de provas, tem sido um dos métodos do atual governo. Portanto, não é o governo que prende, não é? Doutor Paquiça, eu quero mesmo começar consigo em relação a esta temática, por favor. Pois, primeiro saudar o Francisco, que já está em liberdade, não é? E que foi meu aluno, um jovem de muita qualidade, né? E eu acredito que o processo como tal, todo esse processo do dia 28, 29 e 30, foi um processo bastante politizado, naquilo que é a minha perspectiva, né? Olhei para... Eu não vi a relação que existia entre a vandalização dos bens públicos naquele dia e privados e a greve dos taxistas.
Mas houve resistência da parte do governo da província de Luanda e nós percebemos isso, quer dizer, porque se houvesse negociação, não haveria nem a greve dos taxistas, nem a vandalização dos bens que nós assistimos naquele dia. Mas depois, eu digo o processo politizado por quê? Porque há uma greve de taxistas, as pessoas que reclamam por direitos, depois vem a polícia e prende as pessoas. E depois investiga-se, 5 meses depois as pessoas são soltas, são libertas. Eu acho que aqui o governo, o presidente João Lourenço, em 2017, na minha visão, começou bem, porque foi um presidente das liberdades, 2017 17 e 18, das liberdades, podemos falar mais, podemos andar mais, podemos estar à vontade na internet, na rádio e na televisão. Mas depois o presidente está a retrair-se sobre aquilo que ele próprio proclamou, que são as liberdades. Nós nunca tínhamos tido, e aqui espero que o doutor me corrija se eu estiver a falar algo que não é verdade, nós nunca tínhamos tido tanta liberdade como tivemos com o advento do João Lourenço. Nunca tivemos. No tempo do presidente José Eduardo Santos, eram poucos os comentadores e internautas e que estavam tão à vontade como estiveram durante algum tempo no tempo do presidente do João Lourenço. Portanto, eu penso que, sim, eu dou aqui uma nota positiva ao tribunal que agiu em conformidade, não havendo nada, não condenou o jovem, acrivou-se o processo. Por outro lado, pedimos efetivamente que se libertem também Osvaldo Caolo e o general Nila. Mas aqui é um aspecto sobre o qual, muito rapidamente, se a Assembleia quer fazer referência, que é sobre o Osvaldo Caolo. Eu penso que tem que haver algum cuidado nos nossos ativistas. E aqui peço desculpas aos ativistas, não me pagaram dinheiro para falar sobre isso. Peço desculpas. Muita gente pensa, mas não. Há um mínimo ético no ativismo, né? Há um mínimo ético no ativismo. Nós não podemos insultar aqueles que representam o Estado, não podemos, mesmo que não gostemos deles. Não podemos insultar. Não podemos maltratar de alguma forma os símbolos da Mas são República. livres em criticar, não é? Pois, Assembleia, eu posso criticar. Eu sou um dos A maiores... ação do governo sou ou um a ação de um agente do governo? Eu sou um dos maiores críticos do governo. Eu, Albino Paqui, sou um dos maiores críticos do governo. Mas eu não insulto o governo. Eu sou um dos maiores críticos do governo. Mas eu não insulto o governo. Eu não falto respeito ao governo. Primeiro porque há um debate muito grande, e passo a palavra, entre o artigo 40 e o artigo 32. A liberdade de expressão e a intimidade da vida privada. Até onde que chega a possibilidade de eu falar contra as pessoas. Eu posso falar contra as pessoas, mas eu não posso insultá-las naquilo que é a sua própria honra e dignidade. Eu não posso fazer isso. Porque se eu faço isso, elas têm poder. Elas usam do poder que têm para me prenderem. E eu olho um bocadinho para a nossa malta dos ativistas. Não é? Os nossos ativistas são muito bons. Mas muitos deles incorrem neste risco. De 2 em 2 meses estão detidos. Não é bom. Mas estão a reivindicar. Pois está bem, mas você Estão a reivindicar. Pois, mas eu algum não sei facto. eu não sei se me faço perceber, em 1 minuto já te passo. Há muitos ativistas que ficam-se com a sensação de que gostam de estar na cadeia. De 2 em 2 meses estão lá. Mas não é assim. Fazer ativismo não é isso. Fazer ativismo é reclamar sobre aquilo que não está bem na governação, apresentar soluções, mas não é insultar permanentemente para ser detido permanentemente. Não é assim que funciona. Em nenhuma parte do mundo, e nós conhecemos muitos ativistas, eu também sou um dos ativistas, mas não fazemos isso. Agora, eu penso que sim, tem que haver, essencialmente o general Nila, que é um jovem que tem tido muita tranquilidade e disse que está em péssimas condições na cadeia porque tinha sido baleado. Era preciso ver. E aqui, o apelo, para terminar, vai para o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, onde está uma secretária dos Direitos Humanos que eu até nem conheço. Eu nem conheço, a Assembleia deve conhecer, o Senado deve conhecer. Quando esteve na Celeste, fazia mais um trabalho diferente, fazia um trabalho diferenciado. Mas a nova secretária para os direitos humanos não é conhecida. Faça-se conhecer, defenda aqueles que estão na cadeia, porque é o trabalho da Secretaria dos Direitos Humanos. Muito bem. Dr. Dilson, os líderes destas associações, portanto dos taxistas, foram postos em liberdade. Não há provas, portanto, de terem cometido algum crime. E muitos argumentam, eles agora estarão também em condições ou podem processar o Estado, não é? Aliás, ficaram privados da sua liberdade durante 5 meses. Sim, e eu penso que da nota que tomei do advogado de defesa do vice-presidente da ANATA, não é? Eu penso que a intenção agora é tentar uma ação contra o Estado, não é? De maneiras a indemnizar cada dia que o seu constituinte, neste caso, esteve detido. Eu penso que, pronto, ele tem este direito,
uma vez que o Ministério Público retira a acusação por falta de provas. Se não há provas, configura-se logo que não houve bases suficientes para mantê-lo detido. Então, daí o advogado de defesa tem todo o direito de intentar uma ação junto do seu constituinte contra o Estado, não é? E vamos ver o que é que acontece. Mas eu queria dar uma nota também aqui que disse o Dr. Paquice, e concordo 100% com o Dr. Paquice. O ativismo precisa ter ética. E eu acho que no exercício das nossas liberdades temos que perceber sempre que a nossa liberdade termina onde começa a do outro, não é? Então temos que evitar chamar nomes aos governantes, desrespeitar as instituições. Nós podemos exercer o nosso direito, sim, de liberdade, mas com regras, não é? Dentro das normas, daquilo que é o ordenamento jurídico do país, as nossas leis, e respeitar as pessoas independentemente da sua posição. Penso que este é um aspecto fundamental para que se possa, no futuro, né, evitar situações do género. Em relação ao vice-presidente da ANATA, que a sua detenção culminou desde os acontecimentos de julho, das manifestações que houve, penso que das acusações que foram feitas contra si, penso que, na minha opinião, também não vejo muita fundamentação, porque acredito que não há aí grandes indícios. A única coisa que existe, pronto, ele é presidente de uma associação, acaba sempre por influenciar os seus membros, não é, a aderirem, mas ele não teve um envolvimento, uma organização preparada para criar caos, instabilidade. Não acredito que isso tenha acontecido, não acredito mesmo que isso tenha acontecido, mas pronto, entendo que o Ministério Público, a princípio, viu alguns sinais de que talvez disso poderia ter ocorrido, ou pudesse talvez ter alguma fundamentação no âmbito das investigações, que pudesse descobrir ali algumas situações que possam ter ocorrido, mas percebeu, se calhar, no processo investigativo que não há bases, não há indícios fortes, não há fundamentos, não há provas que sustentam que houve aí uma associação criminosa, que os indivíduos queriam causar o caos. Epá, não há base. E entendeu que, pronto, vai arquivar o processo e o cidadão está em liberdade. Mas pronto, se um cidadão que está em liberdade, mas ficou 5 meses fora da família, se calhar foi privado também da sua renda mensal, do seu sustento, não sei como é que isso se processou, mas possa ser que sim. Danos morais, não é? Psicológicos, a sua saúde mental e também a sua saúde física, não é? Então, tudo isso, evidentemente que alguém deve se responsabilizar e a nossa lei é clara, né? Todo cidadão tem direitos e obrigações e deveres e ele, dentro dos seus direitos, vai intentar uma ação contra o Estado e vamos ver se também o seu advogado consiga fundamentar tecnicamente, reunir as provas que provam de facto que o Estado esteve mal, ou o Ministério Público esteve mal, e que o Estado então possa indemnizar este cidadão. Um olhar ao posicionamento ou à atuação dos nossos ativistas, numa altura em que multiplicam-se os apelos para a libertação de Osvaldo Caolo e também do general Nila e outros ativistas que se encontram detidos. Pronto, isso é normal, né? Os ativistas devem defender-se uns aos outros. É normal. E é normal haver esses apelos, né? Mas é preciso também perceber que aquilo que o Dr. Paquis disse, eu concordo, os excessos dos ativistas, porque os excessos depois podem configurar crime. Mas podem Esses crimes... podem resultar de uma frustração, de um Sim, mas desgaste em função do rumo do país, porque volta e meia mas os não jovens retira o reclamam crime. fundamentalmente esses Se eu aspectos, tiver não é? agora A falta de emprego, portanto, educação, saúde. Mas não justifica, porque se eu estiver agora frustrado e ter que agredir o Sacebela, não vai deixar de ser crime. Mas eu posso dizer que estou frustrado. Então eu acho que nós temos é que ter calma, perceber que há mecanismos mais eficazes de protestar, que são as manifestações, a organização de um grupo de pessoas que possam fazer uma carta até chegar a estas instituições, a organização de manifestações livres, ordeiras, só dar a participação à polícia. Nós temos é que insistir no próprio sistema legal que foi constituído no país e usar o mesmo sistema para confrontar quem Mas fez muitos isso. não acreditam no próprio Não, mas nós temos que sistema acreditar. faz referência. Mas nós temos que acreditar. Porquê? Porque eles existem. Muitos manifestam até ceticismo em relação ao próprio setor da justiça, por exemplo, e argumentam que os seus direitos às vezes não são salvaguardados. Pronto, isso é relativo, né? Isso acontece muitas vezes, né? Mas nós temos que entender que eles existem
Porque assim, toda norma jurídica de qualquer país, ela por si só não configura que ela já é uma norma eficiente que funciona. Quem faz com que essas normas funcionem são os cidadãos. Nós, os angolanos, temos que perceber que as leis existem e nós temos que insistir para que haja cumprimento, porque é normal da parte do governo querer que as coisas fiquem sempre bem. É tipo um pai em casa, você tem fome, mas não grita muito, não exige muito. E o pai fica mais tranquilo quando vê que, epá, filho não almoçou, mas não falou nada, para ele tá bom. Igual, o governo também é assim. O governo vai aplicar a lei, mas quando a lei é muito contra ele, ele quer que você olhe. Nós é que temos que ser persistente. E os filhos em casa também têm que chorar mesmo, ser persistente, porque o pai tem que se virar. Se vai encontrar dinheiro aonde, ele não quer saber, mas tens. É a mesma coisa. O governo tem que nos aturar, nós temos que ser persistentes. Não temos que nos calar, temos que exigir nossos direitos, porque quando vem na hora de cobrar do nosso bolso as contribuições fiscais, não há aqui, o governo não diz, não, esperem daí, vou te entender, você está nesta situação, não há, não é? Paga ou paga, acha até quando vem, paga ou paga. Então nós também temos que velar por isso, exigir, porque o país só vai ter uma democracia consolidada se o cidadão perder o medo. Mas dentro dessa perca do medo, sem incitar a violência, o crime, dentro da ética, da transparência, usar as normas do país. Há até muitos exemplos que nós podemos aqui buscar em muitos países democráticos a nível da Europa e não só, em que você vê um conjunto de pessoas a protestarem, a polícia a tentar criar situações e ele esconde as mãos. É tudo a demonstrar que nós não estamos para a violência e se houver aqui uma agressão vai ser o senhor polícia contra mim. Nós temos que utilizar essas estratégias. Não confrontar com polícia, chamar nomes ao polícia, tirar uma lata ao polícia. O polícia tem que se impor para manter a ordem pública, não é? Não é partir bem os carros que estão a passar inocentes, pegar um conjunto de garrafas, acender pneus, pronto, isso também existe em outras realidades, mas nós temos que controlar os excessos. Porque se a gente não controla os excessos, a polícia tem de manter a ordem pública e nós não gostamos da forma como a polícia vai manter a ordem pública, porque depois vamos dizer que a polícia está a violar os direitos humanos. É claro que às vezes viola, sim, os direitos humanos. E isso não é só em Angola, em qualquer parte do mundo a polícia às vezes viola. Por quê? Porque muitas vezes ela não vê mecanismos eficientes de como controlar a multidão de forma mais eficaz, mantendo o respeito dos direitos humanos, às vezes tem que dar por eles. E não é isso, já está a violar o direito do cidadão, porque não se deve bater ninguém nas normas. Não é? Mas às vezes tem que dar um purete, não é? Tem que dar um gás, lançar um gás lacrimogéneo, lançar água quente ou água fria. Tem que usar todos os mecanismos possíveis. E se houver um excesso da população, pode recorrer a balas de borrachas e às vezes a balas reais. Se houver uma ameaça, imagina um indivíduo sai da manifestação com uma AK-47, sai de esperar. A polícia não pode lhe disparar com balas de borracha, né? Tem que lidar também com balas reais. Para salvaguardar o interesse dos outros que não aderiram àquela prática de violência. Felizmente, nas nossas manifestações, nunca ocorreu. Nunca ocorreu. Graças a Deus, Muito nunca bem. ocorreu. Vamos avançar. O Ministério Público angolano deduziu, escreve o portal Maca Angola, um despacho de acusação de elevada gravidade, no qual sustenta que uma organização estrangeira ligada à Rússia estaria a preparar um golpe de Estado em Angola com o objetivo de derrubar o presidente João Lourenço e capturar ativos estratégicos do país. O documento relativo ao processo número 3846/025 foi obtido em exclusivo, como já dissemos, pelo portal Maca Angola. Segundo a acusação, a organização África Politology, apresentada como braço político do Africa Corps, sucessor do grupo Wagner e alegadamente controlado pelo governo russo, teria desenvolvido em Angola uma estratégia de infiltração política, manipulação de opinião pública, recolha de informações sensíveis e preparação de ações de subversão do regime. Albino Paquice, o que é que se lhe oferece dizer em relação a este tema bastante sensível? Este tema é sensível, está a saber? Muito sensível. Este tema é muito sensível. Este tema é muito sensível. O que é que partilhou com... O que é que partilharam as suas fontes? Posso saber. O Saber sabe que esse tema é sensível e está-me provocado mesmo por isso, né? Por favor. Eu almocei com o Igor, né? Almocei com o senhor Igor. O Igor, o russo mais alto da fotografia, eu almocei com ele. Almocei aqui no restaurante em Luanda. Estava ele, mais um outro russo, ligaram-me e almocei com os dois, almocei com os dois. E vinham com... E aqui, muito rapidamente, para fugir aqui a matéria.
Naturalmente vinham com objetivos turísticos, queriam saber da vida política do país, queriam saber disto e daquilo, mas eu em nenhum momento tinha percebido que várias pessoas tinham sido ligadas por estes mesmos russos para falar de várias coisas, Para serem para entrevistadas, não serem é? entrevistados, exatamente. Sobre a questão do possível golpe de Estado, da alternância de poder, ou então da tentativa, portanto, que devia haver na presença quando esteve cá o presidente Biden, Uhum, está uhum. tudo isso está muito ligado. Eu hoje já tenho outra forma de olhar para isso. A juíza, penso que é Lima, não é? Juíza não, procuradora. Uhum. A Está com o procuradora caso. que está com o caso, Lina Ventura, não é? E aqui o portal do Rafael Marques traz no artigo 19, 20, 76 casos específicos. Penso que ela deverá ter mais provas do que aquelas que nós temos. Que nós sabemos, né, a partir do portal. Que veio ao Sim, público. sim, que veio ao público. Entretanto, invoca-se aqui figuras de relações que esses russos tinham relação com uma parte da sociedade civil contestatária. A grande realidade dessa Assembleia é que estes russos conversaram com muitas pessoas que comentam nas rádios e nas televisões que, de alguma forma, são opositoras do poder. Opositoras ou da sociedade civil, ou então que contestam o poder. Conversaram, ok? E almoçaram com essas pessoas. Eu sou uma delas, que almocei com esses russos, com o Igor, almocei com o Igor, e com um outro senhor que fala russo também, que fala português, mas que nesse momento está na Rússia, foi para a Rússia. Mas eu não percebi que por detrás disso houvesse intenções políticas de alternância do poder em Angola. Não percebi assim. Mas, entretanto, o Ministério Público deve ter mais provas, porque quando envolve o jovem da TPA, o Lemos, e envolve o jovem da Jura, aí deve haver mais provas, porque o jovem da Jura estudou na Rússia, não é? Pelo menos aquilo que o documento nos traz, e estas pessoas conversaram, pelo menos diz aqui o documento do MAC Angola, conversaram com o general Higino Carneiro, conversaram com António Venâncio, e conversaram com pessoas que de alguma forma são opostas ao presidente João Lourenço. Eu tenho que ter uma abordagem mais cautelosa, né, nesse sentido. Mas consigo só almoçaram mesmo? Não, comigo só almoçaram, ligaram-me 4 dias antes e acertamos e almoçamos num restaurante conhecido, onde inclusive neste dia, no almoço, estava uma figura do partido MPLA, cujo nome não vou citar, e eu fui saudar essa pessoa, porque é muito importante, do MPLA, fui saudar e fui à mesa dos russos e tive com os russos a almoçar. Essa pessoa estava ali a almoçar com o seu amigo, depois saiu, despedimos, na próxima semana falamos do MPLA e eu estava a falar com os russos. Qual é a ideia principal, Sassembela? É que são envolvidas aqui figuras da UNITA como o general Paulo Cambagato, figuras da UNITA como o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, figuras da UNITA como o Chiaca, Liberty Chiaca e outras figuras da oposição. E figuras do MPLA que desejam ser candidatos à presidência do MPLA. Sassembela, o que o MAC Angola diz, e rapidamente para te passar a palavra, é que a acusação fabrica golpe de Estado. Está a dizer, o Ministério Público fabricou o golpe de Estado. Eu tenho dúvidas hoje de dizer com certeza que não há uma coisa séria. Neste caso? Neste caso. Hoje, depois de ler e ouvir e ver, tenho dúvidas de dizer que não há uma coisa séria. Mas também tenho dúvidas de aceitar que haja uma coisa séria. Então, geralmente em filosofia, quando a gente se encontra numa situação em que não consegue afirmar com certeza e não consegue negar com certeza, a gente faz a époque. A époque é a suspensão do juízo. Eu suspendo o meu juízo e deixo que o Ministério Público trabalhe e se chegue a uma conclusão. Mas há quem avente que esta é uma fabricação política para, estamos em 2026, no final deste ano 2026, complicar figuras como Higino Carneiro, Dino Matroz, António Venâncio, Adalberto Costa Júnior e outras figuras da oposição. Para quê? Para não concorrerem às eleições de 2027, com a justificativa de que estas figuras desejavam participar num golpe de Estado. E a nossa Constituição vai dizer qualquer pessoa que tente inverter o poder ou conquistar o poder por meios ilegais é constituído um criminoso e, portanto, o que se aventa é que essa fabricação é para estas pessoas não participarem
das eleições de 27. Mas eu suspendo o meu Portanto, juízo do Congresso do MPLA, que será... do Congresso do MPLA, Gino Carneiro e outros, Uhum. e nas eleições Nas de eleições 27, de Adalberto 27. e outros. É o que se está a aventar noutros meios. Mas eu, hoje é domingo, suspendo o meu juízo para esperar que o Ministério Público apresente mais provas mais consistentes. Hoje eu suspendo o meu juízo. E vamos respeitar. Qual é o seu entendimento, doutor Adilson Major? Olha, eu penso que partilho de alguma visão semelhante ao do Dr. Paquice, de que se nós... Há fabricação para se afastar de determinadas figuras, portanto, do MPLA e não participarem do Congresso, que será realizado este ano, e também de se afastar eventuais líderes da oposição para não participarem das eleições de 2027? Antes de ir por este caminho, gostaria de tentar fundamentar em relação àquilo que eu concordo com o Dr. Paquice, é que se a Procuradoria-Geral da República, e aqui falando da Procuradora que está com este caso, não é? Está a dar um tratamento no sentido daquilo que é a acusação, é porque de facto o Ministério Público, no seu trabalho de casa, Tem matéria tem suficiente. informações que nós não temos. Exatamente. Já tem informações que nós não temos e que podem aqui dar alguma sustentabilidade à acusação. Por outro lado, esses russos são estrangeiros, não é? Não são angolanos, porque por isso é que são russos, não é? Venham para o nosso país, tenham contacto com pessoas ligadas à oposição. Eu acho que se viessem para um trabalho institucional, um trabalho turístico, teriam com as instituições de direito a esta área, não é? Agora, venham para o nosso país. Contactaram quem? E está aqui um exemplo de quem foi contactado, o Dr. Paquice foi contactado, como outras figuras foram contactadas. Dá para entender aqui, num olhar aqui clínico, que estas pessoas tinham como objetivo estratégico atingir alvos de contestação do poder em Angola. Ou seja, Que não fosse só o turismo, não é? não. Vamos ter com Ou as então a pessoas... abertura de uma casa russa em Angola. Porque eles Ok. também se não querem abrir uma casa russa em Angola, Hoje, né? Também é esse o Para objetivo. atividades culturais. Exatamente, sim. Vamos lá para Angola. Foi o que nós conversamos. Vamos lá em Angola e vamos ter com estas pessoas para ouvir o que é que eles pensam sobre o poder em Angola. Mas vamos falar com estas pessoas que são contra o poder em Angola e ver qual é a opinião deles, o que é que eles pensam. Isto por si só já é um indício de que alguma coisa não estava bem, não é? Do ponto de vista daquilo que é o papel de um turista. Quais são os direitos de um turista? O que é que um turista vem para Angola fazer? Então, só isso por si só já dá algum indício ao Ministério Público de desconfiar de alguma coisa e investigar. Por outro lado, associar aqui essas figuras de relevo político, não só do MPLA como também da oposição, eu não tenho certeza se essas pessoas tiveram de facto contato com os russos ou não, mas se tiveram contacto, também se perguntar porquê, o que é que leva os russos a vir ter contacto com essas pessoas. Isso também provavelmente dá uma sustentação ao Ministério Público de que há aqui alguns indícios que podem ser de facto levados em consideração. Por outro lado, é a questão de que o país tem normas quanto a essas questões e o Ministério Público, diante destes factos, não pode simplesmente ficar aquém do seu trabalho, tudo porque senão vai-se tirar interpretações que se quer eliminar aqui potenciais candidatos ao Congresso do MPLA ou potenciais candidatos à Presidência da República. E aqui dando já a resposta, na minha opinião não, eu penso que o objetivo não é eliminar os candidatos, não é eliminar os candidatos, mas sim mostrar que o país está atento a qualquer ameaça que visa destabilizar o poder político no país. Agora, é evidente que desta ameaça ou desta ação haja aqui algum aproveitamento político, isso é normal, do ponto de vista político, a jogada política funciona. E aqui pode ser também tirado aqui um aproveitamento, quer da parte da oposição, quer da parte do poder, todo mundo tem que jogar com vantagem. Mas aqui não estou a fazer uma análise do poder político, nem do poder da oposição, mas uma análise daquilo que é os fundamentos que o Ministério Público tem para contra esses russos e que também estão associados 2 angolanos, penso eu, e um deles, o Dr. Paquice aqui falou muito bem, que eu penso que é o ex-líder da Jura, né? Sim. E o outro jovem da TPA. O outro da TPA. Portanto, isso tudo, vamos ouvir, vamos ver o que é que o Ministério investigou, quais são as informações que tem, as provas que concluiu, não é? Porque é preciso ter provas conclusivas, e vamos depois ver como é que esse desfecho fica. Mas já aqui eu reprovo qualquer ação do género, e
parabenizo aqui os órgãos de defesa e segurança do país, sobretudo os serviços de informação, porque nós temos que defender e proteger o nosso país de qualquer ameaça. É evidente que há uma parte da população que não quer o MPLA no poder, mas o país tem normas, né? Não é só não querer o MPLA de poder e o MPLA sai, não. Tem regras, como nas empresas, como na nossa casa, tudo tem regras e para o bem do nosso povo, estabilidade política, estabilidade social e econômica, nós temos sempre que partir pelo princípio de que o poder em Angola é dado por via das eleições organizadas, voto livre, justo e transparente. É por este mecanismo que qualquer um que quer ser presidente, qualquer um partido que quer ser governo, deve pautar por este princípio de organização política para chegar ao poder. É por esta via, não tem outra via. E quando aparecem situações que ameaçam esta segurança do país, porque há aqui um sistema de tentar subverter o poder e tentar instalar um outro poder, se isto for de facto verdade, porque eu não posso dizer, porque eu não tenho as provas, não tenho elementos suficientes, mas se vier-se provar que é, está de parabéns ao Ministério Público, está de parabéns aos órgãos de defesa e Fez segurança isso. do país. Muito bem. Vamos avançar. Este é o seu Equilíbrio, a primeira edição no ano 2026. Partilhe e comente. Avançamos para um outro tema do Ministério do Interior. Portanto, chegam-nos relatos que circulam pelas redes sociais e também alguns portais digitais. Eventual promoção de civis a oficiais superiores na Polícia Nacional. Facto que tem gerado muita polémica. Eu sei que o Dr. Albino Paquissa tem outras informações em relação a esta temática. Por favor. Tenho, tenho. Que informações Tenho, é que dispõe? as informações são as seguintes. O que está-se a passar, na verdade, na Polícia Nacional é o seguinte. Existem quadros de segunda. Os quadros de segunda são aqueles que trabalharam nas unidades policiais, não é? E muitos deles, segundo informações também de muitos amigos polícias, é que trabalharam nas casas dos chefes, né, da polícia. E quando há recrutamento na polícia, os quadros civis que trabalharam nas casas dos chefes e nas unidades entram para a formação e sobem de grau já de patente. Como se o tempo que trabalharam enquanto civis contasse. Esse é o problema. Ou seja, eles trabalham como civis e quando entram para a corporação é contabilizado o tempo que trabalharam como civis e são graduados. E aqueles, por exemplo, em comparação com os que viram das Forças Armadas Angolanas, que entraram em 2015, 2019, que têm tempo de carreiras nas Forças Armadas, mas entraram para a polícia, não há comparação nenhuma, porque nunca soubem de graduação. Ligado a isso, há um outro facto de muita reclamação que há hoje na polícia, de que muitos jovens que entram na polícia vão para o Serra Vandune e ou numa outra casa de formação, mal terminam o curso, são imediatamente graduados, em detrimento daqueles que estão na polícia há muito tempo, que não têm tio, pai, irmão que seja polícia graduado. Ou seja, está a haver um grande cambalacho. O Superior Osvaldo, portanto, é o Instituto Superior, não é? Sim, superior. Está a haver um grande cambalacho no entendimento de muitos polícias. O cambalacho, mas o que é que diz os estatutos? Permite ou não permite estas promoções? Os estatutos permitem. Os estatutos dizem que as promoções são dadas conforme o tempo de serviço na polícia e a formação. Ou seja, estar no Instituto Serra Vandune, ter a formação no Instituto Serra Vandune, naturalmente garante a promoção na carreira. Mas a promoção na carreira, o nome diz carreira. A carreira é feita por quem tem um tempo de serviço. Portanto, a reclamação que está a haver, que é muito séria, é de que muitos estão na polícia, não têm a oportunidade de ir para o Serra Vandune, e aqueles que vão para o Serra Vandune, mesmo sendo civis, vêm de famílias que sejam da polícia. Por isso é que muitos militares que foram militares que estão na polícia dizem não, a polícia é familiar. E nós conseguimos ver. O ministro disse recentemente que vai acabar com isto. Não é? Eu confiava, não há amiguismos, eu confiava que o ministro Manuel Homem acabasse com isso. E vou terminar com isso para entregar a palavra ao Sassembele. Qualquer um de nós consegue perceber que jovens muito novos, não têm 30 anos, não têm 15 anos de polícia. E tem aqui galões, que é uma coisa que mete medo. Vai aqui ao Fortaleza para perceber isso. Vai ao Fortaleza para ver. Os jovens musculosos com patentes. E os mais velhos estão na polícia há mais de 20 anos. Com uma barra. Isso não é possível. Não é mesmo possível. Portanto, eu esperava que o ministro Manuel Homem acabasse com isso, com essa... Sim, mas por estes dias prometeu acabar com este amiguismo, não é? Ele teve uma interação, inclusive, com uma senhora, não é? Que circulava pelas ruas de Luanda.
E a senhora chegou mesmo a pedir ao ministro que, se possível, integrasse o seu filho para as estruturas, portanto, do MININT, mas o ministro foi claro que as coisas não acontecem assim, não é? Mas ouça, Sembele, não O filho tem que fazer concurso, não é? O concurso público. tem que fazer concurso e tem que Uhum. fazer carreira. Ouça, Sembele, carreira. A carreira. Em qualquer sítio entende-se isto de carreira. Mesmo na Igreja Católica. Você não te ordena o padre hoje e amanhã você é bispo. Quem é que disse isso? Não é possível. Qual é a carreira que a pessoa tem? Tem 20 anos, 15 anos de sacerdócio? Quanto tempo é que tem? Por isso, um dos grandes problemas que nós temos tido hoje na nossa Polícia Nacional é a falta de respeito por aqueles que estão há 20, 15 anos na polícia e que vivem o sentimento de polícia, em detrimento daqueles jovens que 5 anos depois são graduados. Não é possível. Isto, qualquer pessoa que esteja na corporação sente-se ofendido. Agora, é evidente, eu te passo a palavra, Uhum. temos também amigos na polícia que são jovens, e que vale a pena, não vale a pena citar, que têm de facto patentes, mas entraram na polícia com 16, 17 anos. Não vale a pena citar. Há aí muitos. E um deles é um jovem que anda nas redes sociais, é um polícia, É, naturalmente. 17 anos, na polícia, sou a partir de 18 anos. Não, mas esses entram com Eu sou 17. maior de idade. Não, mas nos anos 80, há muitos que entravam com muito pouca idade. E este jovem que eu estou a dizer hoje, cujo nome não vou citar, anda nas redes sociais, é um agricultor, é um jovem polícia, tem patente, mas tem tempo de mais de 25 anos de polícia. Esse subiu por mérito e por carreira. Agora, o que está a acontecer hoje na polícia é que muitos têm galões e ostentam aquela coisa que brilha e não sei quantos. E de facto, é só músculo, porque de polícia, a vida de polícia não tem. E os mais velhos na polícia estão a dizer, por favor, ministro, reveja isso. Inclusive, os anos daqueles que andaram nas Forças Armadas. Porque este ano das Forças Armadas devia contar. Não é o tempo dos civis. Portanto, é o que está a ver. E vamos ver se o ministro consegue, de facto, resolver isso. Doutor Dilson, como é que olha para esta realidade? Olha, é Uma uma altura em que realidade. o ministro, portanto, reiterou recentemente que vai acabar com os amiguismos, não é? As entradas à polícia será com maior rigor e com base em concursos públicos. Olha, é como estava a dizer, é uma realidade que temos que olhar com muita atenção, porque toda e qualquer organização ou instituição tem normas, tem procedimentos e tem critérios, não é? Hum. E acredito que o nosso órgão da Polícia Nacional, que afeta o Ministério do Interior, também tem estas normas, tem estes procedimentos. Quais são, de facto, os critérios para o Promoção. patenteamento, a Uhum. promoção dos polícias em Angola? Não é? E isto é que deve ser levado em consideração. Uhum. E eu acredito que é através desses critérios que estas polícias devem de facto ser patenteados ou promovidos. É bem verdade, e eu concordo aqui que disse o Dr. Paquice, que muitas vezes há sim um favorecimento devido ao nepotismo, devido aqui a alguma ligação familiar de pessoas que têm Exatamente. alguma influência dentro da corporação e que acabam por influenciar os seus parentes ou mais próximos a serem promovidos. Mas aqui nós temos que dar atenção que existem critérios. E todo e qualquer líder da polícia, quer comandante, quer ministro, diretores, devem ser as pessoas responsáveis para que se possa cumprir esses procedimentos internos. Porque toda e qualquer instituição tem procedimentos internos, não é? Então penso que é através desses procedimentos internos que as lideranças, eu na minha opinião, devem ser responsabilizados os líderes, porque toda e qualquer organização, a cultura organizacional, os procedimentos, as normas devem ser estabelecidas para que todos possam cumprir. Mas existe alguém que orienta o cumprimento destas normas, destas medidas. São os líderes. As lideranças são os exemplos. Se permite que isso aconteça, porque as lideranças permitem que isso aconteça. Então são as lideranças que o atual ministro deve atacar. Não é retirar essas lideranças e pôr outras lideranças que estejam alinhadas à visão estratégica do governo, que é promover a estabilidade, É promover verdade. a E os equidade internautas aqui e afirmam que, de promover de facto, facto. há muito amiguismo na polícia, não é? Como é Mas eu que não se acho que é pode só na admitir polícia, não que é só na polícia. um Isso é um... oficial tenha logo 3, 4 filhos, todos incorporados Mas não é na só na Polícia polícia, isso é um Nacional? problema estrutural. E o grande problema é que nós saímos das nossas casas para a polícia e levamos esse nosso problema Mas aí, estrutural. doutor, disse, eu aí, Então, sim, peço desculpa lhe sim, cortar sim, a não, não palavra, está peço à desculpa lhe vontade, está à cortar, peço vontade, sim, desculpa lhe sim. cortar. Eu aí tenho entendido, doutor Wilson, que o amiguismo de facto que existe é muito grave. Dentro da polícia. Sim, dentro da polícia, é muito grave. Porque quem tenha um padrinho que seja polícia e que seja oficial superior, põe sempre 2, 3, 4 pessoas. E muitas delas não têm o espírito de polícia.
O É que perfil, sempre- de facto. Não é? perfil, ou Mas seja, também é uma coisa, desculpa mas cortar a tudo tropa na aqui, vida. temos que ter provas. Não, Mas não, há não, provas doutor Dilson, que temos Não duas, vamos citar. quatro pessoas. já só terminar, Porque doutor nós Dilson. ouvimos isso, Posso não é? terminar, Eu, por doutor Dilson? exemplo, não tenho provas, Sim, doutor mas Dilson. ouço também Posso isso. terminar isso? Sim, É sim, sim. rápido. Não, mas as próprias pessoas que lá estão dizem de facto Pois. que há muito amiguismo e nós conseguimos perceber que mesmo nessa progressão na carreira, mesmo na progressão, portanto, na ascensão, portanto, de patentes, de facto, há muito amiguismo, né? Percebemos de pessoas que estão lá há muito tempo e não... Mas aqui há um problema Não, grave mas já também. ouvimos reclamações de Sim, sim. polícias que dizem que há isso dentro. Mas há um Sim, problema, há um Sim. problema também grave que eu devo sublinhar, Assembleia, e muito rapidamente, doutor Dilson, que é também é verdade que muitos jovens que têm sido graduados nos últimos tempos estão a apostar muito na formação. A polícia hoje está a apostar muito na formação. Nós temos que ter polícias de qualidade. Peço desculpas também dizer isso, porque há muitos senhores que estão na polícia, muitas pessoas que estão na polícia há muito tempo também, Um grau de escolaridade muito inferior. muito E às inferior. vezes não permite a Isto- promoção. Por isso é que temos que perceber os Isto critérios. impede a promoção, isto impede Exatamente. que a pessoa seja promovida. E eu peço desculpas, tem que estar aqui uma pessoa que é minha amiga, eu conheço, que é o Ari, o Aristófanes, que é o comandante de Da Bengala, província de Bengala. da província de Bengala, com o qual Cheguei, estive. cheguei a entrevistá-lo, recebeu-me de Exato. facto no seu gabinete. Exatamente. O Aristófanes estivemos juntos na Argentina, em Buenos Aires. Quer dizer, é de uma qualidade excepcional. Falo do Aristófanes, falo, por exemplo, Valdemar José. do Valdemar José. Valdemar Pessoas com uma José. intelectualidade acima da Valdemar média, José, não é? polícia. Você não pode não promover um indivíduo Exatamente. com este nível e esta Polícia, capacidade. é polícia. Pois. Ou então o comandante do Fala-se que está no Lubango. ILA Do também. Lubango, Uhum. exatamente. Ou seja, e aqui temos que passar essa mensagem aos polícias. Quer dizer, se vocês querem progressão na carreira, para além do bom comportamento e tudo aquilo que existe, que exige a disciplina castrense, apostem também na formação. Porque, quer dizer, muitos dos nossos polícias passam uma parte considerável da sua vida a fazer filhos e até muitas mulheres e não apostam na formação. E peço desculpas isso, Sassembele, mas isso é verdade. Mas é verdade, é verdade. Então penso que sim, reclamar por promoção sim, mas é sempre possível ir buscar o primeiro ano da universidade ou o segundo, ou então acabar uma universidade para também, com o tempo de trabalho, ver na promoção e terminar, naturalmente, a reforma com esta Uma formação promoção. técnica especializada na área mesmo militar. Tá, muito bem. Pois. Vamos agora para uma matéria económica. Quase metade do Orçamento Geral do Estado para este ano, 2026, precisa de financiamento. O governo vai ter de endividar-se em mais de 15 mil milhões de dólares norte-americanos. Começo por si, doutor Adilson, aliás, é economista de formação. Diga-nos então, como é que isso acontece e porquê que acontece? Pois é, pois é, pois é. De facto, Pois, isto é mesmo para si, né? Isto é mesmo para si. pronto, realmente nós temos que perceber que o Orçamento Geral do Estado é um documento que define aquilo que vai ser a vida das pessoas, né? Porque é através desse documento que o governo estima as receitas e as despesas neste ano económico e, portanto, precisa de facto ter capacidade de pagamento, de funcionamento das instituições públicas, de pagamento do estoque da dívida e do investimento público em si. Portanto, se o governo não tiver capacidade em termos financeiros para suportar as estimativas do OGE, evidentemente que ele tem de recorrer a uma fonte. Neste caso, o governo recorre aqui ao seu programa anual de endividamento, né? O Plano Anual de Endividamento, que é um documento que visa garantir a execução orçamental do OGE por via de financiamentos internos ou externos. E aqui o governo entendeu que não tem capacidade de financiar a 100% o Orçamento Geral do Estado para 2026, daí a necessidade de poder recorrer a financiamento. E este financiamento, que está estimado em 15 mil milhões de dólares, e que será então dividido em dois lotes, não é? Que será 50% dívida interna, vai ser contraído por dívida interna, e 50% vai ser contraído por dívida externa. Isto para garantir a quê? Para garantir o funcionamento da execução orçamental, não é? E se não acontecer, o governo terá fortes dificuldades de cumprir o seu programa no âmbito do próprio Orçamento Geral do Estado, conforme ele está já desenhado e definido com as suas linhas orçamentais para a administração pública. Doutor, faça-nos entender, por favor. Então, parte do nosso orçamento é utilizado para pagar dívidas, é isso? Não, não é isso, não é? Mas o país tem dívidas também, não é?
E no âmbito destas dívidas, tem uma gestão do estoque da dívida. Só para ter noção que em 2026, face ao OGE, prevê-se aqui que o rácio da dívida do PIB sobre a dívida vai girar em torno de 45%. Isto para dizer o quê? Que apesar de Angola ainda continuar a endividar-se para sustentar o OGE, mas ainda assim a dívida está controlada e é sustentável. Não é insustentável? Não é insustentável. Não está acima de 80% a 90%. Não está. Já estivemos isso em alguns anos atrás, chegámos a ter o rácio do estoque da dívida sobre o PIB a 82%, até 2019, 2022, nós estivemos muito bem. E, por outro lado, também o nosso país reduziu um bocadinho aquele PIB que estávamos habituados no tempo do boom, né? Lá para 2008, 2012, em que Angola tinha um PIB de 120 mil milhões de dólares, e hoje, só para ter uma noção, o PIB do ano passado, 2025, foi perto de 87 mil milhões de dólares. A previsão para 2026 é de um PIB de 89 mil milhões de dólares. Então, estamos nesses carris, não é? E a dívida em si, a dívida pública em si, acaba por ser sempre um sufoco. Nunca é uma coisa que vamos dizer que é boa, não é? Mas é necessário. E o país aqui, o Ministério das Finanças, estimou esta necessidade porque entendeu que se não recorrermos a dívidas, não teremos capacidade. Agora, o que deve aqui acontecer, que é importante, é termos a capacidade do investimento público estruturante, de maneiras a permitir que o processo de diversificação da economia aconteça e o país tenha capacidade de ir buscar outras fontes de receitas. Por quê? Porque se ver a projeção estimativa das receitas fiscais provenientes no OGE 2026 é por aí de 18,7 ou 9 bilhões de kwanzas, né? Equivalente por aí a 18 mil milhões de dólares. Quer dizer, nós estamos aí a buscar um dinheiro aproximado daquilo que são as receitas fiscais. Nós temos que começar a olhar, sobretudo, para a capacidade da diversificação das fontes de receitas. O petróleo ainda continua a ser a principal fonte de receitas fiscais do país. O petróleo ainda continua a ser a principal fonte de exportação do país, então nós temos que olhar isso com alguma preocupação. Mais 90% das nossas exportações é petróleo, mais 70% das receitas fiscais, do dinheiro que entra para o país, é petróleo. Isto é que temos que acabar, mas temos que acabar com seriedade, com programas concretos que visam a dinamização do setor privado. O governo tem que entender que a economia se faz com a economia de mercado, e Angola é uma economia de mercado, apesar ainda embrionária, sem grande capacidade produtiva, mas nós precisamos garantir que as forças produtivas tenham capacidade de dinamizar a economia. Para isso é preciso criar condições estruturais. Daí o nosso executivo deve continuar a investir nas estradas, investir na distribuição de energia, na água, investir na capacitação técnica, com escolas de formação, sobretudo nos setores prioritários, como o setor produtivo. Tudo isso para permitir que os cidadãos angolanos tenham condições de empreender, de entrar para os negócios, e aqueles que já são empresários tenham maior capacidade de investimento. Porque se nós fazermos aqui uma comparação daquilo que são as intenções de investimento, tanto externo como interno, e daquilo que são os investimentos realizados, nós vamos ver que é uma diferença muito grande entre o investimento realizado e as intenções. Porquê? Porque não basta eu ter uma intenção de investir, mas preciso garantir que haja viabilidade para este investimento. E só há viabilidade quando há condições estruturais. Então nós temos que fazer isso para garantir que nós temos outras fontes de receitas fiscais, e isso vai permitir com que o Estado depois, no futuro, não tenha muita necessidade de recorrer a financiamento externo ou interno para garantir a sustentabilidade do OGE. Muito bem. Doutor Paquice? Está com algum ceticismo, não é? Nos argumentos do Dr. Dilson, não? Não. Estive atento. Estive muito atento. Mas um dos maiores problemas que existe também em Angola é que o Estado não paga os empresários. Doutor Dilson? No âmbito da dívida interna. O Estado não paga os empresários. É verdade, temos essas dificuldades. Se o Estado não paga os empresários, a receita fiscal diminui. Ele produz pouco. Isso é muito simples. Isso é mesmo uma coisa muito simples. Lá em casa, nossos internautas entendem isso muito bem. O Estado angolano está há 1 ano e 3 meses sem pagar os empresários. 1 ano. Como é que o empresário, cujo Estado lhe deve 1 ano, vai fazer o quê? O doutor aqui é economista. Vai fazer o quê? Reduz a capacidade de produção. Despede pessoas. Reduz os impostos que devia pagar ao Estado, porque se produz menos, vai pagar menos imposto. Isso não custa muito. Isso não custa muito. Isso é, o Estado paga ou não paga? O Estado não paga. Para não falar, desculpa cortar, daquelas empresas que, por causa da dívida que o Estado tem, são capazes de fechar a mesma empresa, porque não tem mais fluxo de caixa para funcionar. Faliram mesmo. Eu tenho muitos amigos empresários, vocês também têm.
Tenho 2 amigos empresários em Benguela, tenho 2 amigos, vários empresários no AMBO. Um deles serve num hospital. Comida boa. Está há 1 ano e 3 meses sem receber o dinheiro. 1 ano. Ele diz mais um pouco, vou fechar. Vai despedir, vai deixar de dar comida no hospital, vai despedir mais de 200 pessoas que trabalham com ela. O problema é esse. E aqui o doutor fez referência ao Ministério das Finanças. A doutora Vera Daves, uma amiga, a gente conhece, naturalmente. Mas o Ministério das Finanças não paga a todo mundo, paga a alguns. Em relação à dívida. Com todo o respeito que a gente tem, paga a alguns. Paga os que choram mais e que conhecem os corredores. Isto não está correto. Há negociado na liquidez da própria dívida também? Esta parte eu não posso responder dessa forma como você me pergunta. Não quero ter problemas com a ministra Vera Daves, que é minha amiga. Não posso ter esses problemas. Sim, mas o problema de facto é este. Há muitos empresários verdadeiramente sufocados, que não conhecendo os corredores, não recebem o dinheiro há mais de 2, 3 anos. Ou seja, isso cria um problema gravíssimo, por um lado, e cria um outro problema ao próprio partido que governa. Doutor Dilson, neste momento, se o Presidente da República vê-se com as empresas na falência praticamente e que um número elevado de desempregados, é porque o próprio Ministério que devia sustentar os empresários, torná-los robustos, está a enfraquecê-los. E muitos dos que conseguem fazer portanto, o saque da sua dívida, o pagamento da dívida, são aqueles empresários que produzem pouco. Temos problemas gravíssimos. Agora, para terminar de passar a palavra, nós consumimos mal. Não é aceitável que um país como o nosso, que tenha tido em 2025 tantas atividades e que prevê tantas atividades, e muitas delas supérfluas, não tenha dinheiro para sustentar o Orçamento Geral 2026. Penso que nós temos aqui que refletir muito seriamente. As prioridades. As prioridades, não é? Ver quais são as prioridades. E muitos dos nossos dirigentes, quase todos eles, continuam a viver nas engordas. E não vale a pena dizer aqui mais coisas, senão tanto uns como outros vão estar em cima de mim. Muito bem. Vamos avançar para algumas notas em relação a um caso que animou muito as redes sociais também. Estamos a falar do General Paca, que reapareceu e avança, que está preparado para ser ouvido no dia 13 deste mês pela Procuradoria-Geral da República. O oficial na reserva avisa que não deve pedido de desculpas nem ao Governo, nem ao Presidente da República. Isto em função às suas fortes declarações e algumas acusações dirigidas mesmo ao Presidente da República e também ao Executivo no geral. Dr. Dilson, sei perfeitamente que acompanhou algumas dessas intervenções do General Paca, bastante ativo também em algumas entrevistas concedidas aos vários portais digitais. Olha, acompanhei sim e, por outro, conheço muito bem o General Paca. Eu trabalhei um bocadinho, há um tempo, no Ecole Bengo, na altura coordenava um projeto de inclusão produtiva e desenvolvimento comunitário, um programa estruturante que era promovido pelo Ministério das Pescas e eu estive lá, não é? E o restaurante do General Paca, eu trato-lhe por tio Paca, era onde eu almoçava quase todos os dias e tem uma boa relação, conversávamos muito sobre a vida política, tudo um bocadinho. E é um senhor sempre muito aberto, conversa com todo mundo, muito frontal, essa característica é mesmo a característica dele, frontal. Em relação ao caso dele em concreto, penso que pronto, né? Ele é um cidadão, apesar de ser um general na reforma, tem os seus direitos, é livre e acredito que pela sua idade e experiência sabe do que é que passou, do que é que ficou bem na sua vida e não ficou bem na sua vida e olha para aquilo que é o país, conforme o país está, acredita ele que o país poderia estar melhor, tem algumas mágoas, algumas reservas em relação a isso e pronto, e faz as suas críticas diretas ao governo, diretas ao Presidente da República. O que eu acho que devia ser melhorado, e o Dr. Paquice há uns minutos atrás tinha feito essa referência da importância que nós temos que ter em não chamar nome às pessoas, não atacar as pessoas, mas respeitar as pessoas. E aqui o Presidente da República, independentemente de ser o chefe do Executivo e tem responsabilidade de ser criticado, porque ele é quem governa, mas merece respeito. Porque isso também define quem somos, né? O nível hierárquico em termos de carreira, em termos funcionais, também diz muito quem somos, né? Você é um general.
a tua linguagem não pode ser igual de um soldado. Criticar sim, mas como é que tu criticas? De uma forma mais ética, de uma forma mais Mas talvez minuciosa, de terá maneiras chegado ao ponto de a saturação, transmitir. não é? Sim, mas E voltamos naquela mesma lógica dos ativistas também, não é? não, mas é aquilo que eu estou a dizer, não é? Por isso é que há esta diferenciação entre um general e um soldado. Não é? Enquanto o soldado entende que tem que cumprir ordens para ir dar tiro ou fazer alguma caça, alguma técnica qualquer, o general pensa também do ponto de vista estratégico, acalma, pensa que não. Eu acho que esta é a visão que temos que ter, porque eu, enquanto técnico operário de uma empresa, tenho uma visão de trabalho, mas quando me tornar executivo, tenho outra. E hoje fala muito do soft skill, não é? Que é tudo comportamental. Quanto mais subimos de um cargo, que tem que mudar muito é a nossa capacidade comportamental. Então, sendo um general, também deve ser pedagógico e deve transmitir a mensagem aos futuros generais que o país vai ter, não é? Porque se um general se comporta assim, trata nomes ao presidente e a outras pessoas de forma como quer, imagina o que é que os próximos futuros generais vão fazer, né? Então é só uma maneira de dizer que ele tem todo o direito de fazer isso e penso que as acusações que pesam sobre ele, eu não tenho qualquer prova se ele cometeu algum crime, não tem muito fundamento jurídico, aqui os juristas devem ter melhor do que eu, mas eu acho que ele apareceu e é bom, diz que vai ser ouvido e que vai se fazer presente para ser ouvido, isso também já é bom. A questão de pedir desculpa ou não desculpa também é um critério pessoal e não acredito que se ele não vem a pedir desculpa isso configura um crime, não configura, ele é livre de pedir desculpa ou não, mas fica aqui a nota da imagem, não é? Que nós estamos aqui a passar a mensagem de que tem que ter ética, criticar sim, mas com ética, respeito e até para dar exemplo aos nossos filhos, e eu tenho idade de ser filho do senhor Paca. E pronto, eu gostaria que, pronto, né, que ele revisse um bocadinho os seus posicionamentos e futuramente acredito que se calhar com este processo talvez seja um pouco disciplinado e haja alguma moderação. Muito bem. Doutor Albino Paquice? Pois, Sassambele, estamos a acompanhar. O O general mais velho, Paca. de facto, penso que passou os limites, né? Aqui concordo com o Dr. Gilson. Ele passou dos limites porque chamou nomes, faltou respeito, os pirralhos e outros, chamou nomes. Mas também, Mas ele diz, também ficou meio ele diz indignado uma com a coisa, forma como a foi notificação não podia notificado, ser não por é? telefone. Ele também diz que a notificação não podia ser por telefone, devia ser por escrito, mandar uma notificação, como deve ser, para a minha casa, estou lá, por um lado. Por outro lado, bem, é uma pessoa frontal, as pessoas que o conhecem sabem, mas eu acredito que não vai acontecer nada neste processo. Não vai acontecer nada. O meu entendimento é que quer-se controlar a língua do mais velho. Estamos a nos aproximar de 2027. Começamos 2026 e o mais velho, o general Paca, está muito ligado à oposição e tem tido posições muito contundentes relativamente ao poder do MPLA. Então eu entendo que o mais velho vai ser ouvido, como é evidente, mas vai-se lhe chamar a atenção sobre futuros pronunciamentos sobre o seu posicionamento no país. Porque o mais velho é de uma família política muito forte, tem um irmão general, um irmão governador, tem gente ligada à política. Filho de um grande nacionalista. Filho de um grande nacionalista. E, portanto, o mais velho arrasta multidões. E eu entendo que não é só a questão do presidente diretamente, mas o próprio MPLA quer controlar o mais velho. E o mais velho aqui incorreu de facto num crime de ultraje, o tal 333 do Código Penal. Chama o nome do presidente, eu acho que o mais velho teve mal, aí teve mal. Não precisa chegar até esse ponto. É verdade que não está de acordo com aquilo que é a governação do presidente João Lourenço, mas como nós dissemos, é preciso ter alguma cautela para efetivamente não passar os limites do respeito. Muito bem. Bem, mas de resto não vai acontecer nada com o mais velho, vai ser ouvido e vai para casa. Penso eu, na verdade, penso eu. Tenho pensado isto, exatamente. Muito bem. Companheiros, vamos avançar para o nosso último tema. Eu sei que o Dr. Paquice depois tem uma novidade com as suas obras. Vamos avançar para o nosso último tema. O ano 2026, portanto, este é o ano do 9º Congresso do MPLA. Múltiplas candidaturas continuam a animar o debate político. Dr. Dilson Major, começo por si agora também neste tema. Como é que olha para este ano em relação aos grandes partidos políticos? Estamos a falar do MPLA, que tem o seu congresso este ano. A UNITA apresentou também já, digamos, as principais resoluções do seu 14º Congresso ao Tribunal Constitucional. Comecemos ainda pelo MPLA.
que tem o seu congresso neste ano? Olha, este é um ano de desafios para o partido MPLA, porque, prontos, não é? Acredita, de facto, nas múltiplas candidaturas ao nível da presidência, da liderança do MPLA? Acredito. Acredito sim nas múltiplas candidaturas, até porque o MPLA é um partido que, no seu percurso histórico, sempre soube se adaptar às mudanças. Muito embora que às vezes nem todos nós temos a mesma interpretação e é normal, mas eu vejo que sempre soube se adaptar às mudanças, mesmo desde o partido único até o processo do multipartidarismo em 1991, o MPLA soube sempre se adaptar a essas mudanças estruturais do país. E acredito que para este ano, que é um ano desafiante, há uma leitura política que se faz daquilo que são as tendências dos cidadãos em relação a este assunto, daquilo que é o desenvolvimento e o processo que o país está a caminhar na consolidação da democracia. Então, há toda a necessidade face ao contexto de haver mudanças fortes. Eu acredito que dentro do MPLA há já esta visão estratégica no sentido de abrir as múltiplas candidaturas. Primeiro que é um modelo exemplar para a própria democratização do país. Mas acha que neste Congresso teremos múltiplas candidaturas no Teremos MPLA? múltiplas candidaturas. Teremos múltiplas candidaturas. Embora que, Para além do presidente João Lourenço, Para além do quem poderá, presidente- na sua ótica, avançar ou apresentar a sua candidatura? Estamos a falar também do mais velho António Venâncio. olha, é prematuro dizer quem vai avançar. O que deve ser aqui avançado é que ainda não há uma comissão organizadora para a apresentação de candidaturas, o que significa dizer que não há ainda nenhum candidato. Nem o próprio presidente João Lourenço é candidato. E nem o próprio presidente indicou alguém que já é candidato. Não é? Os candidatos vão surgir após a manifestação de interesse, mediante a comissão organizadora, vai mostrar o interesse, vai apresentar a sua candidatura e vai ser oficialmente um candidato. Neste momento não tem candidatos. Tem a previsão da realização do Congresso, que vai de facto ser um Congresso que poderá ter aqui as múltiplas candidaturas. Eu sou apologista de que tem que haver múltiplas candidaturas, como estava a dizer. Nós estamos a caminhar para a consolidação da democracia. Angola é uma economia de mercado e a democracia está muito associada ao liberalismo econômico, não é? Porque se há liberdade econômica, tem de haver liberdade política e liberdade social. Então a democracia está muito ligada a esse sistema econômico. E Angola está neste caminho. Portanto, o MPLA é o partido que governa. Logo tem de ser um modelo exemplar. Daí E acha que a predisposição do general Higino Carneiro está, de facto, a incomodar determinadas figuras do MPLA? olha, o general Higino Carneiro, como ele diz mesmo, né, 4x4, ele é mesmo 100% do MPLA. E evidentemente que no seio do partido, apesar de haver o espírito de camaradagem, mas também há espírito de competitividade. E isto não significa dizer que as pessoas são inimigas, mas significa dizer que as pessoas competem entre si, como nas empresas e noutro lugar qualquer. E no MPLA não é diferente. Há essas posições de luta, sim, há essas posições, porque cada um quer defender o seu posicionamento dentro do partido, mas tudo em prol do partido. Porque essas disputas internas visam também trazer um engrandecimento político do próprio partido. Isso não enfraquece o partido. Por outro lado, traz aqui um maior engajamento e uma pujança daquilo que é a competitividade interna do partido. Isso é bom. E isto é um exemplo de que as futuras gerações do MPLA possam olhar isso com bons olhos, com dinamismo, de maneiras que dão continuidade a essas disputas internas, porque isso eleva o partido ao mais alto nível. Né? Não podemos ter um partido estático em que fica uma única figura e que não há quem confronta estas figuras. Tem de haver esse confronto, mas de maneira respeitosa. O MPLA é um partido que vela muito pela disciplina, por isso é que viram que, independentemente do que acontece ou deixa de acontecer, o general Higino Carneiro esteve Nas na festividades festividade do partido. porque é disciplina, independente de A mais B, mas sobre todos os camaradas, estou aqui presente, vou continuar a minha luta interna e externa, tenho um propósito. Acha que o E é discurso, muito o normal discurso do acontecer presidente João Lourenço, em algum momento, portanto, dirigia-se a Higino Carneiro? Olha, algumas pessoas entendem que sim. Eu entendo que o presidente tem as suas posições próprias, porque tem características próprias. Né? As pessoas não são iguais, não têm o mesmo posicionamento. Pronto, este é um modo de jogar do presidente da República. Não é? E muitas vezes você não naquele sabe caso, qual é a como real presidente do intenção, MPLA. não é? Sim, o presidente da República tem uma visão em relação ao partido. E é verdade que estas visões têm oposição dentro do partido. A visão dele é de que quer um MPLA rejuvenescido,
quer um MPLA de frente e que ele não gostaria de deixar o partido nas mãos de mais um mais velho, como ele próprio também é mais velho, mas quer deixar o partido na mão de alguém mais jovem, com um sangue mais fresco, porque Angola, mais de 70% da população é jovem. E hoje nós temos um presidente jovem, eu apoio. Por quê? Porque isto também me representa. E além de me representar, ele estará com uma visão estratégica do país mais ligada àquilo que são os nossos interesses enquanto mais jovem, que nós queremos um país mais dinâmico, mais promissor, mais progressista, um país que vela pelas tecnologias, que olha para as políticas não como os mais velhos estão habituados, que não, olha, uma política de desenvolvimento do setor A ou B tem que levar 10 anos. Nós jovens entendemos que hoje há mecanismos e recursos estratégicos que permitam reduzir esse tempo. Hoje as tecnologias estão ali, as ferramentas estão ali. Aquilo que eu podia fazer em 10 anos pode fazer em 5. Mas é preciso ter um líder que tenha essa visão estratégica para atingir esses níveis de produtividade. Então eu penso que o presidente aí esteve nessa visão, embora de uma forma política, porque eu jogo político e aqui tira-se várias interpretações. Será que tirou uma piada ali por Egino mais velho ser por Egino Carneiro ser mais velho? Mas ele próprio também é mais velho, se calhar também pode atirar-se piada para ele mesmo. Mas, na verdade, o que eu espero é que haja múltiplas candidaturas e que o país caminhe na paz, na tranquilidade, assim como a UNITA também teve o seu congresso e terminou muito bem, e penso que recentemente apresentou agora remeteu os documentos do documentos Congresso ao Tribunal Constitucional. Vamos ver o que acontece com o Penso que não haverá MPLA para impugnação, 2027. não é? Muito bem. Doutor Albino Paquice, portanto, as movimentações do MPLA. A JMPLA teve múltiplas candidaturas o ano passado, agora a OMA vai realizar também, portanto, eleições e com múltiplas candidaturas. Acredita que ao nível da liderança do partido teremos também múltiplas candidaturas no nono Congresso? Pois, eu acredito que sim, Pelo menos as fontes internas, né, que eu tenho no MPLA me dizem que sim. Aí estou de acordo com o doutor, que vai haver, de facto, múltiplas candidaturas, apesar daquela forma própria do presidente João Lourenço, né, que quer um MPLA a ser dirigido por uma pessoa nova, embora também se diga que ele vai concorrer à sua própria associação e que de alguma maneira pode ganhar as eleições porque vai comandar a máquina nesta altura, embora já não seja presidente. Quando ele convoca as eleições já não é presidente, penso que aqui os estatutos dizem isso. Mas ele pode ganhar, né? Pode ganhar e depois ter um delfim para efetivamente ser candidato à presidência da República. Mas eu acredito, pelo menos as minhas fontes dizem, que há consenso de que existirão múltiplas candidaturas. Embora um outro candidato que já terá apresentado a sua candidatura muito antes do processo não seja aceita a sua candidatura. Também dizem essas fontes, mas que existirão várias candidaturas, isso penso que sim, isso é verdade. E eu não sou do MPLA, mas entendo que a estabilidade do MPLA é uma estabilidade que nos interessa a todos. Eu sou amigo do MPLA, naturalmente, e acho que ter múltiplas candidaturas, como teve a UNITA e como tem tido a UNITA, é bom para o país, e passamos a mensagem de que o partido que governa o país há 50 anos é amante da democracia. E mesmo que essa democracia tenha sido imposta, abraça a democracia para naturalmente termos aquilo que o doutor disse, mais liberdade, não é? Economia mais fluente, porque senão vamos complicar. Estamos em 2027, vai ser um ano muito decisivo, e eu acredito que os avanços, embora eu olhe para avanços e recuos, nós tivemos muitos recuos, mas também tivemos avanços, e aqui temos que ser realistas. Os avanços que o presidente João Lourenço fez não podem regredir, e ele não pode se permitir meter o país no caos. Porque se o MPLA entra no caos, o país entra em caos. E aí é uma coisa sobre a qual o presidente da República e aqueles que com ele estão têm que tomar muita nota. Se o MPLA entra em caos, se nós temos aqui um 27 de maio, ou uma desautorização do atual presidente no Congresso de 26, nós vamos ter problemas gravíssimos e não sei se teremos eleições em 27. Então vale a pena equilibrar as forças e permitir que se cumpram os estatutos, e vamos ver quem ganha depois das eleições do partido. Doutor Dilson, um minuto. Pronto, o meu minuto vai aqui para a economia do país. Eu sei que nos últimos tempos tem circulado muito por algumas províncias do nosso país. Sim, pois, por isso é que eu estou a chamar aqui a nota que o meu minuto vai para a economia do país, sobretudo o setor produtivo. Encorajar aqui os empresários a continuar a investir e a acreditar no nosso país,
aos cidadãos angolanos a aderirem aos produtos produzidos em Angola. Temos aqui muitas grandes empresas que têm feito este papel de produção nacional e aqui incentivar os empresários e os consumidores nacionais a apostarem mesmo nos produtos feitos em Angola. O Made in Angola existe ainda em escala pequena, mas temos que Está continuar a ligado a esta trabalhar. marca também, a este projeto? Não percebi. Os produtos Made in Angola? Não. Mas é Muito incentivar, porque o Made in Angola é um projeto do país e nós todos temos que aderir a este programa, né? Sobretudo aqui as empresas, insistirem em Mais produção nacional. em trabalhar para investir na produção nacional. Este é o meu minuto. Muito bem. Doutor Patrício, o seu Bem, o minuto. meu minuto, para partir em dois, penso que há um aspecto sobre o qual devemos falar, não é? Essencialmente, nós que estamos permanentemente nas redes sociais. Houve na Lunda Sul uma corrida pedestre com o nome José Moandunji, não é? Onde participou o governador da Lunda Sul, que é o Gildo Matias. E muita gente tirou a fotografia apenas do Gildo Matias e das ambulâncias atrás e do INEMA e de toda a segurança, dizendo que o Gildo Matias, o governador, estava a fazer ginástica e levou todo o aparato. Não é verdade, não é verdade. É uma corrida, naturalmente, que se realiza todos os anos. Estava lá muita gente e aquele aparato era para defender toda a gente. Portanto, mesmo que a gente não goste das pessoas, não podemos fazer calúnias sobre elas. Isso aqui não podemos permitir. Sejam eles do MPLA, da UNITA, do Prajá, não podemos permitir nas redes sociais caluniar pessoas que não fizeram aquilo que nós estamos a dizer que fizeram. Não é possível. Então, essa nota eu queria deixar primeiro. A segunda nota é sobre o meu livro, Reflexões sobre Angola, a fotografia do Fábio. O livro está bonitinho, já está terminado. Penso que no final do mês de janeiro, tiramos já o livro e vamos apresentar primeiro na província do Ambo, no Instituto Superior Sol Nascente, onde sou professor, e depois, naturalmente, teremos tempo para apresentar o livro cá. Agradeço a todos aqueles que patrocinaram o livro, não vou citar os nomes, estarão, portanto, na nota de agradecimento. E de resto, é um livro... Já há datas, não? Já há datas de lançamento. Não temos data, mas no final deste mês o Instituto está a preparar os espaços e as coisas. Estaremos no AMP para apresentar sobre Angola. Exatamente. De resto, é o exercício que temos feito também. Assim mesmo, exatamente. Muito obrigado então a todos que estiverem. Esta já será a sua terceira? A minha quinta obra. Já escrevi alguma coisa. Muito bem. Vamos deixando para as futuras gerações alguma coisa. Eu sei que o Dr. Dilson também já tem uma obra, não é? Ainda não foi lançada. Não foi lançada. Mas brevemente também será já lançada. Muito bem. Assim termina o Equilíbrio. Meus caros, muito obrigado pela presença. Feliz ano novo, novamente. E que este 2026 seja de facto um ano melhor que o 2025. Exatamente, obrigado. Muito bem. E assim terminamos com o Equilíbrio nesta primeira edição do ano. Muito obrigado pelo carinho. Partilhe e comente. Estamos juntos no próximo domingo, à mesma hora. Paz e bem.